Galera, o cara voltou. Com direito a gol do Paulinho, o Corinthians vira o jogo, ganha do Ituano e a análise dessa partida a gente vai fazer aqui agora no BID Esportes. Então, roda a vinheta. Pois é, galera, tudo bem com vocês? Olha, o Corinthians ele acabou de vencer o Ituano por 3-2 com direito a gol do Paulinho. O volante artilheiro voltou, né? Já tinha estreado contra a própria Ferroviária, mas hoje ele marcou seu primeiro gol na volta ao Corinthians e que foi de grande ajuda. E a gente vai fazer uma análise do jogo depois do seu like, claro. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder vídeo nenhum, análise nenhuma dos jogos do campeonato. Tudo bem? Então, feito isso, vamos para o jogo de hoje. O Corinthians ele entrou no comando do Fernando Lázaro hoje, né, o treinador interino, logo depois da saída do Silvinho. O Corinthians ainda busca um novo treinador e sobre isso a gente vai falar um pouco em outro vídeo, sobre as opções, aquilo que o Corinthians tem buscado, aquilo que ele tem tido de respostas. Porém, para falar do jogo de hoje, eu acho que uma coisa que marca muito foi o equilíbrio da partida. O Corinthians ele teve muito mais posse de bola, trocou muito mais passes, porém as finalizações, as chegadas, as chances de perigo, elas foram equilibradas. O Ituano inclusive abriu o placar com o Neto Berola e fez o segundo gol, chegou a fazer o segundo gol com uma falha grotesca do Cássio, mas estava impedido, né? Então foi anulado, o VAR entrou em ação, anulou o segundo gol do Ituano, mas coisa que por milímetros, né? Ele não estava tão à frente assim, era coisa pro VAR enxergar mesmo. E isso, obviamente, deu um respiro pro Corinthians, né? Um alívio pro Corinthians, que chegou ao empate com um gol de pênalti do Fábio Santos. E aí já tem participação do Paulinho. Ele foi com raça, com vontade, com gana e conseguiu aquele pênalti ali. Driblou o goleiro derrubou ele e o Fábio Santos é sempre cirúrgico, sempre muito preciso nas cobranças de pênalti. E aí empatou o jogo para o Corinthians. Aos 42 do primeiro tempo ainda, o Ituano chegou ao segundo gol com o Kleberson, né? Na bola aérea, o Cássio espalmou a primeira tentativa, no rebote ninguém marcou, ninguém atrapalhou, o Kleberson chegou, chutou e fez o gol. O Corinthians foi para o intervalo com a desvantagem. E vale a gente ressaltar aqui a falta que faz um volante um pouco mais defensivo. Esse jogo contra o Ituano, o Corinthians tomou 2 gols. Contra o Santos, já tinha tomado 2 gols. Contra o Santo André não tomou, contra a Ferroviária não tomou, mas o Corinthians, ele, na era Silvinho, ele tinha uma média de mais ou menos quase 1 gol sofrido por partida. E isso ficou notório hoje. Sofreu 2 gols do Ituano, um inclusive o primeiro num erro de saída de bola. Só que fica muito claro que o Corinthians ele tem uma falta de marcação. Alguém que vá proteger ali a zaga, o sistema defensivo. Então hoje ele foi um time que atacou, teve mais posse de bola, mas ele foi um time que não defendeu. Ele não soube equilibrar isso, né? Tanto é que foi para o intervalo perdendo o jogo. Na volta, logo cedo, com 4 minutos mais ou menos, o Juliano, ele, num passe do Roger Guedes, ele empatou o jogo. E aí o Corinthians ele começou a criar muitas chances, com o Roger Guedes arriscando de longe, mas com o Jô fazendo um papel de pivô muito importante no jogo. O Jô ele pode ter o problema da questão física, mas para jogar para centroavante ali no Corinthians não tem um cara melhor que ele. É o Jô. Ele faz o papel de pivô, ele sabe finalizar bem, ele pode não ter a velocidade que tinha, a condição física que tinha em 2017, mas não tem um centroavante melhor do que ele no time hoje. Isso é um fato. E toda vez que ele entra, o esquema de jogo sendo feito para ele fazer esse papel de pivô, ele fazer o papel de finalizador, deixar ali, ele joga bem. Ele não joga mal não, ele faz o papel dele como tem que ser feito. Ele não é um centroavante, ele não é um cara que ele vai sair da área, buscar o jogo, driblar, não. Ele é um finalizador
e nisso o Jô ele faz muito bem o papel dele. Mas aí quem foi a estrela da noite foi o Paulinho, né, gente? Paulinho voltou a vestir a camisa do Corinthians e de cabeça, o torcedor corintiano ele sabe bem dessa qualidade do Paulinho. Ele foi lá e virou o jogo pro Corinthians num passe do Gabriel Pereira, um lançamento do Gabriel Pereira. O Paulinho foi lá, testou, deixou o goleiro do Ituano imóvel e foi o gol da vitória corintiana, né? A respeito do jogo num todo, das perspectivas do Corinthians para a próxima rodada, enfim, é achar um treinador urgente, né? Não foi um desempenho tão abaixo com o Fernando Lázaro, mas mostra que o Corinthians errou no timing de mandar o Silvinho embora. Se fosse para mandar embora, deveria ter mandado ao término do Campeonato Brasileiro, porque aí o Corinthians ele já estaria com um novo treinador e com novas ideias de jogo. Deixar para mandar o Silvinho embora com 3 rodadas do Campeonato Paulista mostra o quanto a diretoria perdeu tempo. Porque agora o time ele vai ter que se reencontrar, ele vai ter que se reencaixar. E isso demanda uma quantidade de tempo, demanda uns meses aí, né? O time não vai logo de cara entender a filosofia do treinador e já jogar. É muito difícil que isso aconteça. Todo mundo fala do Jorge Jesus no Flamengo, mas quando ele chegou no Flamengo, ele teve algumas derrotas que foram 3-0 para o Bahia, por exemplo. Teve a derrota para o Emelec se não me engano foi o Emelec, na própria Libertadores, no jogo de ida das oitavas. Então ele não fez um começo de jogo de trabalho perfeito. O próximo treinador que vem do Corinthians também não vai fazer. A torcida não pode esperar que ele ganhe 5, 6 jogos seguidos. Muito pelo contrário. Ele vai ter que estudar o elenco, estudar o time, fazer um esquema de jogo para esse time, o time assimilar e jogar, né? Ir para dentro do campo e jogar, fazer aquilo que o treinador está mandando. O Corinthians ele é um time que, para Campeonato Brasileiro, ele não deve ser campeão, não deve brigar pelo título em si por ser um campeonato longo. Mas o pouco que a gente já viu do Corinthians nessa temporada mostra o quanto ele vai ser forte nas competições de mata-mata. Se comprarem a ideia de jogo do treinador, a gente sabe que a final da Libertadores é pra frente, que a final da Copa do Brasil é pra frente, é tempo suficiente para o time entender e jogar. E é um time forte nas competições mata-mata. O elenco do Corinthians, os 11 iniciais do Corinthians, são muito bons. É um ótimo material humano. Quem não queria ter no time um Renato Augusto, um Paulinho? Talvez para a Europa sejam jogadores que não apresentem um bom desempenho, mas para o futebol brasileiro são jogadores que destoam, são jogadores ótimos. Você fazer um esquema bom para eles vai te ajudar. E o segundo ponto que o Corinthians ele precisa melhorar e urgente é a questão da marcação. Você não pode colocar no campo tantos jogadores ofensivos e esquecer do sistema defensivo. Não é sempre que o time vai fazer 3 gols. Não é sempre. Vai ter jogos que ele vai fazer 2, vai ter jogos que ele vai fazer 1. E se ele continuar nessa média de tomar 2 gols por jogo, a coisa vai ficar complicada. Vai ficar complicada. Ele tem que equilibrar o sistema defensivo. E aí sim ele vai encontrar um time que vai poder brigar por todos esses títulos. Então, essa é a análise de hoje, a análise do Corinthians. Mais pra frente a gente vai trazer um vídeo sobre o novo treinador do Corinthians, sobre como estão as negociações, com quem são essas negociações e o perfil que o Corinthians ele pode estar buscando que vai encaixar no seu elenco. Então a gente vai estar trazendo um vídeo falando sobre isso. Então ajuda a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, tudo bem? E ativa o sininho para você não perder conteúdo nenhum. E uma última coisa que eu peço também é a respeito da nossa página no Instagram. Ela tá aí na descrição do seu vídeo, tá bom? Deixa o vídeo aqui. Então segue a gente lá no Instagram. Fechou? Vamos trazer também uma notícia sobre a preparação do Palmeiras no Mundial de Clubes e sobre os perigos do adversário que ele tem pela frente, o Al-Ahly. Adversário difícil, que ele conhece bem, que complicou a vida dele no Mundial da temporada passada. Tudo bem? Mas hoje a análise do Corinthians foi feita. Deixa o seu comentário aí, o que você acha, o que o Corinthians pode melhorar, o tipo de conteúdo que de repente você quer ver aqui no canal, que você acha interessante, um assunto bacana, enfim. A gente está aqui para falar de futebol. Então,
fica ligado e se inscreve no vídeo, galera. Valeu!